um slide. Pronto, começou a gravação da aula, tá bom? A partir de agora, vamos fazer o seguinte para que a gente caminhe bem direitinho. Nesse momento, eu não vou responder ninguém, tá certo? E vou fazer a correção da atividade. No final, aí eu libero para que todo mundo tenha a oportunidade de perguntar. Eu queria fazer só uma pergunta bem rapidinha, porque eu não sei Sim. enviar a atividade para o seguidor. Pronto, no final eu falo sobre isso, tá bom? Tá, obrigada. Nada. Todos estão vendo? Sim. Ótimo. Como vocês sabem, eu sou a professora Jamiles, de ensino religioso. Essa aqui foi a nossa primeira atividade de conteúdo, porque a atividade diagnóstica, eu não tinha passado conteúdo para vocês, eu queria ver como é que vocês estavam, como é que estava a organização de vocês. Então, na primeira pergunta, eu disse, de acordo com o que estudamos, quando o mito assume uma nova abordagem, e que abordagem é essa? E aí, uma questão. Essas primeiras questões foi de acordo, eu tirei bem parecida, perguntas bem fáceis, para que vocês encontrassem naquele primeiro texto que eu passei para vocês sobre o mito. Então, eu sempre mando um texto, depois uma videoaula, e só posteriormente a atividade. E aí, nessa primeira pergunta, ele vai dizer que, a partir do século XX, é que o mito ele assume uma nova abordagem, e a abordagem, o novo modelo, é o modelo filosófico e antropológico. Filosófico é aquele modelo em que as pessoas começam a refletir, a pensar de maneira mais racional. E antropológico é a busca da compreensão humana do homem, a partir da compreensão do que ele é, como ele está, como ele se situa no mundo. A segunda pergunta é: o que é mito? E aí, lá no texto também, no nosso texto sobre mito, ele vai dizer que mito é uma história verdadeira de caráter sagrado. E o que é que isso quer dizer? Que nós, como cristãos, acreditamos na história da criação do homem a partir da Bíblia. E alguém vai dizer que não foi daquela maneira? Quem crê que somos nós, os cristãos, não acreditamos de outra maneira. Então, esse texto sagrado, que conta a história da criação do homem, é considerado, de acordo com as ciências da religião, um mito. Mas esse texto não é uma mentira, é uma história verdadeira, mas que tem uma conotação, um pensamento, uma ideia sagrada. É isso que vai diferenciar um mito de um mito que se diz que é uma mentira, que foi o que eu falei com vocês no texto sobre no texto não, na nossa videoaula. Na terceira questão, eu fiz a seguinte pergunta: como Mircea Eliade define mito? E antes de responder, eu vou parar aqui um pouquinho, porque tem alguém chamando. Rapidinho. Pronto, se eu voltar para lá. Essas questões que eu acabei de perguntar, deu para acompanhar? Falei muito rápido? Sim. Ficou bom. Ótimo. E está gravado. Vocês vão ter a oportunidade de assistir novamente, tá bom? Sim. Ótimo. Na questão 3, eu perguntei como Mircea Eliade define mito. E aí, vocês podem ter se perguntado, mas quem é esse homem que a professora me mandou dizer que ele define mito? E aí, eu vou falar para vocês bem rapidinho quem ele é. Ele é um cientista da religião,
filósofo, antropólogo alemão, que ele fez vários estudos sobre o sagrado, sobre o profano, sobre hierofania, que vocês estudaram no 6º ano, sobre uma diversidade muito grande de temas dentro da área das ciências da religião. E ele vai dizer, e uma das coisas que ele estudou foi mito. E aí ele vai dizer, e esse texto aqui que eu peguei é idêntico, eu só fiz copiar e colar aqui. Missy Eliade vai dizer o seguinte: mito é uma realidade cultural extremamente complexa que pode ser abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares. Isto é, podemos interpretar o mito sobre várias óticas, como a religião, a ciência positivista, a filosofia e etc. Então, o que é que ele estava querendo dizer com isso? É que nós podemos interpretar o mito a partir de diversas perspectivas, de diversos olhares. E aí, para ver se deixa um pouco mais claro, eu posso olhar para o mito como, no meu ponto de vista religioso, acreditando naquela história. Eu posso olhar para o mito a partir da ciência e dizer, não, eu não acredito nisso, existe outra resposta. Eu posso olhar para o mito a partir da filosofia e refletir sobre aquele mito. E aí são 3 ideias, 3 perspectivas diferentes para olhar para o mito. E aí ele vai dizer, Missy Eliade, ele vai dizer que é uma realidade complexa. Por quê? Porque existem diversas maneiras de compreender o conceito, o termo, a ideia mito. Essa palavra que nós ouvimos tanto falar, mas temos uma ideia errada do que seria esse termo. A questão 4. Essa aqui eu quero a ajuda de vocês, viu? Complete as frases a seguir. O mito conta uma história. Que foi que vocês colocaram? Verdadeira. Verdadeira? Vamos ver se é. E aí? Sagrada. Uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial. O tempo fabuloso do Princípio. Muito bem. E tem um acento aqui, viu, gente? Só foi um... Espera aí, que tem mais alguém pedindo permissão. Aqui. Boa tarde, professora. Boa tarde. Estão vendo? Estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Professora, não estou escutando nada da aula. Oi? Eu não estou escutando nada da aula. Tem mais alguém que não está ouvindo? Professora, eu estou ouvindo, mas só que está muito, muito baixo. Está baixo? Deixa eu ver aqui se eu aumento meu volume. Para mim tá bom. Para mim está normal, professor, normal. Então, trabalho. pronto, mas aí é normal, né? Porque às vezes pode ser a internet de vocês. Melhorou o som? Para mim estava normal. Pronto, então vamos continuar. Questão número 4, letra B. O mito fala apenas do quê? Do que o quê? Realmente ocorreu. Do que se manifestou plenamente. Os mitos revelam, portanto, a sua atividade Criadora. criadora e desvendam a Sacralidade. Professor, isso aí está totalmente diferente do meu. Não sei onde é que eu tirei minhas respostas, não. Pois é, né?
oportunidade de organizar e fazer novamente. Por isso que é bom o nosso dia de correção. Questão 5. Quais as mitologias citadas na nossa videoaula? Essa aqui tá fácil, né? Tá com a resposta aqui. Mas se alguém colocou diferente, organiza lá. Eu citei em 2 momentos da nossa videoaula, e aí eu já gostaria também de chamar a atenção de vocês para assistir as videoaulas que eu faço. Eu tenho buscado gravar as minhas videoaulas curtinhas, não muito grandes, no máximo 10 minutos, para que não fique cansativo e vocês não passem muito tempo no celular. Então, assim, assistam a aula, porque eu perco tempo fazendo e vocês acabam errando as questões e não compreendendo o conteúdo simplesmente porque não assistiram a videoaula, não leu o texto, não me fez pergunta. Então, eu falei sobre a mitologia nórdica e sobre a mitologia cristã. Eu aprofundei? Não, eu não fiz aprofundamento nenhum. Eu apenas citei no texto que foram mitologias que nós já estudamos, principalmente no ano passado, nós estudamos sobre a mitologia nórdica. E a mitologia cristã, uma vez por outra, nós iremos falar sobre. Também, de acordo com nossa videoaula, os mitos só contam histórias da criação de algo? Justifique. Alguém colocou que o mito só contava a história de criação de alguma coisa? Alguém disse que sim? E aí? Sim. Aí qual foi a justificativa para dizer que sim? Deixa eu olhar aqui no caderno, professor. Olha, pode olhar. Professora, Sim, pode falar. eu coloquei não, porque a gente não o mito é algo falso, mas no mito sagrado, ele vai contar algo sobre a criação do mundo e tal. Deus. Então, peraí, você disse que o mito... Ao nosso ver, ele é falso. Hum. Não é falso, mas para a religião... Então, você acredita na criação do homem, que foi Deus que nos criou? Sim, talvez, sim. Sim. Alguém mais acredita? Eu acredito. Eu sim. Eu também. Sim. Pronto. E por que eu estou perguntando? Essa história é mentirosa? Não. Não. Então, a compreensão que nós temos que ter de mito é a mesma compreensão que nós temos que ter da nossa história da criação. Por quê? Porque a nossa história de criação também se encaixa em mito. E mito, que é isso que eu estou querendo que vocês compreendam, é que ele não é uma mentira. Mito, ele não é uma mentira. O mito é uma história verdadeira. E aí vai ficar naquilo que a nossa colega falou, que é excelente. Ela é uma história verdadeira, mas ela não é simplesmente uma história verdadeira. Ela é de caráter sagrado. Porque do mesmo modo que nós que estamos aqui nessa aula de ensino religioso, no Brasil, no Rio Grande do Norte, em Natal e no Bom Pastor, no meu caso, o que é que acontece? Nós somos cristãos. Então, para nós, não existe outra verdade. Não existe outra forma de compreender a origem do homem. Lógico que nós também acreditamos na ciência, mas para nós, isso não é uma história que inventaram, mas é a história da criação do homem.
E aí, o que acontece? Vamos pegar agora a nossa realidade e transferir lá para a Germânia, no período do povo nórdico, o povo germânico. Será que eles não compreendiam a concepção de mito da mesma forma que nós? Com certeza eles compreendiam. Eles acreditavam, e não havia dúvida, que Thor era um deus, que quando eles morressem, e se eles tivessem uma morte honrosa, eles iriam para o céu deles, esqueci o nome agora, Valhalla. Então, o que acontece? Para eles, como é para nós, não existe outra forma de compreensão, entende? Então, por isso que eu não posso dizer que mito é uma mentira ou não é uma história verdadeira. Deu para compreender? Sim. Ótimo. Deixa eu ver aqui se Sim. tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma? Essa aqui é da outra turma. Pronto. Então, era só essas 6 questões, não é que nós tínhamos? Sim. Sim. Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, a compreensão do que é o mito é importante, que agora eu vou abrir aqui para vocês o chat. Quem Professora? tiver pergunta, sim. Essa atividade que você está explicando agora é a que semana passada que você estava falando, que era para ter mandado até hoje? Isso, foi a da semana Então, eu já mandei, então. Pronto. Mas se errou alguma coisa, organize no caderno. Quem errou, tem a oportunidade agora de organizar no caderno. Diz, Letícia. Eu entrei 10 minutinhos. Eu não entendi a 4. Tanto que quando eu enviei a atividade para a senhora, eu falei que tive uma certa dificuldade. Sim, tá certo. Eu vou mostrar aqui para você rapidinho, mas eu vou disponibilizar, eu estou gravando a aula, então eu vou disponibilizar o vídeo da maneira que eu expliquei. Eu vou só mostrar a você aqui, mas eu não vou me demorar na explicação, tá bom? Professora? Mas depois, oi. Aí quem errou uma pergunta, aí tem que mandar de novo para a senhora? Não, quem errou não vai precisar mandar novamente agora. Vai precisar organizar no caderno. E depois é que eu vou abrir um outro momento para vocês que já mandaram, mas que foi com algum erro, entendeu? Aí vocês vão mandar a correção. Tá. Para mim, vai ter que ser uma atividade inteira, porque para mim tá tudo errado. Mas vai dar certo. Letícia, eu pedi para que vocês completassem algumas frases. Foram 3 frases que eu coloquei. E aí, essas frases, elas foram retiradas daquele texto que eu mandei para vocês na nossa segunda aula, porque como é que eu estou organizando, qual é a maneira, qual é a metodologia que eu estou utilizando com vocês. Primeiro, eu vou mandar sempre um texto. Esse texto vocês devem obrigatoriamente fazer a leitura, escrever no caderno alguma palavra, algum conceito, algo que você não entendeu. E depois eu vou enviar uma videoaula que eu produzi ou um vídeo que eu encontrei de alguém que eu gostei que fala daquele tema. E depois, só depois, na terceira semana, é que eu vou mandar a atividade. Então, essas 3 frases foram retiradas, extraídas do texto. Então, o que foi que eu pedi? Eu pedi para que vocês completassem as frases. E aí você ia lá no texto e tinha lá a seguinte frase: o mito conta uma história, aí não tinha o nome sagrado, você ia ver lá qual é a palavra que estava precisando colocar. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Na segunda questão, do mesmo jeito. O mito fala apenas do que, aí você ia ver que só faltava a palavra realmente. A questão C,
Os mitos revelam, portanto, sua atividade criadora e desvendam a sacralidade ou simplesmente a sobrenaturalidade. No caso, não tinha a palavra criadora. Deu para entender, Letícia? Deu sim, professora. Pronto, meu amor. E quando tiver alguma dúvida, preste atenção para depois não dizer que eu... Não, professora, mas eu falei, a senhora não me respondeu. Prestem atenção num detalhe. Eu dou aula a vocês na terça-feira, mas eu atendo todos vocês na segunda, na terça, na quarta e até a quinta de manhã eu ainda tenho atendido alguns alunos. Agora, o que é que está acontecendo? Tem alguns que falam comigo na sexta, na quinta à tarde, no sábado, no domingo, eu já recebi mensagem. Então, fica muito sobrecarregado para mim ter que olhar todo dia. Como eu trabalho com vocês na terça-feira e disponibilizo mais 3 dias para falarem comigo e tirar dúvida, então me procurem dentro desse horário. Na segunda, na terça, pode ser manhã ou tarde, na quarta, pode ser manhã ou tarde, na quinta, pela manhã. Tá certo? Combinado? Pronto. Alguém ficou com alguma dúvida ainda? Não. Não. Pronto, então vamos fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação agora e cada um de vocês vão assinar a lista de frequência. Vão clicar aqui nesse link que eu fiz no Google Forms e vão colocar o nome de vocês e a turma. Tá bom? Quem for assinando já pode ir saindo da aula, porque nossa aula era somente a correção da atividade. Professora, mas quem já assinou na mesma hora que a senhora mandou primeiro? Já pode ir saindo. Obrigada.